Papo sério e reto por aqui. Você é aquele tipo de gente que fica muito tempo conectada nas suas redes sociais? Bom, eu devo confessar que eu sou e tento até diminuir isso diariamente. Às vezes eu consigo, às vezes não. Mas qual o impacto desse uso excessivo das redes sociais nas nossas vidas, hein? Pois é, hoje no Reclame a gente traz exatamente essa discussão e para isso a gente conversou com algumas personalidades feras no assunto. Olha só. From the moment I laid eyes on you, this is what I said, I see it, and I like it, and I want it, yes I do, I need it to make me happy, oh baby, yes I do mean you. Hoje em dia, quase todo mundo tem um smartphone para chamar de seu, né não? E o que no passado parecia ser apenas um objeto para a gente passar o tempo, acabou transformando o nosso comportamento e a nossa interação com o mundo real. To me, every little thing you do. O uso do celular junto às redes sociais interferiu na nossa maneira de produzir, agir e até de se relacionar. Whenever you are near. As redes sociais predominam quase todos os nossos movimentos, desejos e são capazes até de criar ilusões de uma vida inalcançável fora dela. I like it, and I want it, yes I do. E qual é o resultado do uso demasiado no universo digital e como a exposição diária e excessiva prejudica os conectados? The moment I laid eyes on you. O uso da internet acaba criando, assim como das redes sociais e tudo mais, uma obsessão por métricas, por resultados. E sem dúvida nenhuma, a internet, como é infinita, produz às pessoas um sentimento de que elas têm que dar conta de metas infinitas. Tá? Outra coisa é que o uso da internet também acaba tornando você um pouco uma pessoa alienada. Isso não é só você ou eu, isso é uma questão de época em que a gente vive, em que a internet é uma grande bolha e é como se o mundo do lado de fora não existisse. Falava-se muito da convergência entre on e off, é claro que na pandemia isso piorou, mas há uma tendência muito grande da vida online acabar devorando muitas dimensões da vida offline. Com certeza, muito do que nós consumimos hoje no dia a dia provém do que é publicado na internet, provém do que é publicado nas redes sociais, principalmente por influenciadores e criadores de conteúdo que nós consumimos no dia a dia, que nós seguimos no dia a dia. Isso acontece porque nós vivemos também numa sociedade que é hiperconectada. Então as redes sociais elas impactam muito a nossa vida, o nosso dia a dia, de forma que às vezes a gente nem percebe. Desde que as redes sociais decolaram, foi possível observar pequenas mudanças comportamentais na sociedade. Ansiedade, estresse e até depressão são sintomas corriqueiros da geração conectada. Por proporcionar uma vida distinta da realidade, algumas pessoas sentem dificuldade em abdicar a dependência de postagens, cliques e curtidas do digital. Porque eu sou uma pessoa muito fora das redes sociais, assim. Por mais que eu viva isso muito, eu separo meu conteúdo ali, eu faço fotos e separo informações, às vezes livros que eu quero postar, selfie que eu tirei que eu acho legal, eu faço a legenda, eu separo tudo e isso é postado. Mas eu não tô realmente todos os dias na rede social consumindo esse conteúdo. Isso é uma coisa que eu decidi desde o começo do ano. Eu acho que a criatividade melhora, a nossa saúde mental melhora. Eu sei que eu não posso me dar o luxo de ficar o dia inteiro conectada, porque isso não me faz bem, eu acho que não faz bem pra ninguém. Então eu tô realmente impondo isso pra mim mesma. Da mesma forma que a influência digital como a gente conhece hoje, ela pode ser usada para o bem, ela também pode ser usada da forma contrária. Então a gente precisa sempre entender a importância disso e a partir disso agir do modo correto.
À medida que a internet, os aparelhos eletrônicos e os algoritmos evoluíram, as mídias tradicionais como jornal, televisão e rádio inevitavelmente sentiram a necessidade de uma mudança comportamental em massa. O conteúdo produzido antes por eles já não é o suficiente para atender à rapidez do mundo virtual e nem um único canal para produção e acesso a informações e conteúdo. A gente estava acostumado com um mundo onde a mídia era jornal, revista, televisão. E quem fazia a mídia, jornal, revista, televisão, normalmente tinha uma certa... não uma ideologia, tá? Não vou colocar ideologia aqui não, mas eram mais liberais, eram pessoas mais abertas para um monte de coisas novas que estão acontecendo no mundo, em costumes, sexualidade, economia, o que fosse. Estavam mais ligadas, estavam mais antenadas. E aquela mídia... E aquelas pessoas que controlavam aquela mídia, de certa maneira, impunham uma visão de mundo que eu concordo, tá? Que eu concordo, eu sou muito mais liberal do que a grande maioria, tá? Então, aquilo ali era de certa maneira, artificial, porque quando as mídias sociais apareceram, elas deram voz. Eu não acho que elas inflamaram, não, elas deram voz a uma maioria silenciosa que consumia aquele tipo de informação quieta. E que não reclamava, e que não tinha um canal de reclamação. E as mídias sociais começaram a dar a grande maioria, a minoria silenciosa brasileira, a minoria silenciosa do mundo, voz para questionar um monte de valores. Essa nova realidade está sendo muito difícil daquele os jornalistas, os publicitários, os cineastas, os atores, os fazedores de televisão, lidarem com essa porrada de volta, com essa oposição. E isso é muito difícil você hoje trabalhar isso direito. Vamos pensar no Brasil. Se a gente analisar a fundo, nós tínhamos muitos brasileiros que no fundo nunca gostaram muito da ideia de democracia. Que no fundo nunca gostaram muito da ideia da eleição direta. É verdade isso. Exatamente. Agora, o que acontecia é o seguinte, quando o se manifestar publicamente ocorria através da mídia, a mídia, em princípio, é seletiva. A melhor mídia, particularmente, é mais seletiva. Ela não é infalível, mas ela é mais seletiva. Com essa abertura dessas manifestações, particularmente essas pessoas de estrutura intelectualmente mais tosca, mais racionários e tal, eles acharam um jeito de se comunicar. E eles têm uma frustração, um ódio embutido, uma vontade de ser agressivos. O excesso de informação, eu acho que ele, sem dúvida nenhuma, faz mal à credibilidade. E faz mal à credibilidade, inclusive porque as grandes marcas de mídia cada vez mais se pautam pelas redes sociais. E cada vez mais tem jovens da sua redação que cresceram com redes sociais e acreditam na fragmentação das notificações que as ferramentas de informação dão nas redes sociais, inclusive os grandes jornais. Às vezes eu falo para amigos meus e amigas minhas, grandes jornalistas, digo, olha, você na busca do inédito vai publicar o irrelevante. Porque às vezes fica aquela obsessão de é inédito, é inédito, é inédito. E aí sai o irrelevante. Então a mídia tem funcionado muito mal com seu gatekeeping, né? Com aquele conceito que faz a grande diferença da mídia profissional para qualquer baboseira de redes sociais e internet, que é o trabalho de editoria. Na fúria de informar, a editoria não está funcionando. A sorte é que ninguém tem memória e logo vai esquecer. Los haters se alimentan del odio. Por eso, respóndeles con amor. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
Outro ponto que deve ser visto com atenção no universo digital é a intensidade de julgamento e exposição da própria intimidade. Pessoas são manipuladas com êxito frequentemente na internet. E dentre os conteúdos e seguidores estão eles, os haters. É preciso saber lidar com um ambiente que pode ser acolhedor e hostil ao mesmo tempo. As redes sociais, que são irreversíveis e adoráveis, elas são um problema quando elas viram redes antissociais, né? E particularmente quando elas se usam da covardia do anonimato. Porque você vê coisas que são totalmente descabidas, sabe? Você está vendo uma entrevista de um sujeito que é o cara mais normal do mundo e de repente é um cara que fala assim, este babaca. E você diz, por quê? Nas redes sociais você pode ser famoso por 5 minutos. Você está lá em cima hoje, amanhã ninguém sabe quem você pode ser inclusive cancelado, né? E depois descancelado. Quer dizer, a humanidade sempre gostou de linchar e continua a gostar de linchar, odiar, bater nos outros, e as redes sociais dão essa chance de você cancelar, fazer a pessoa perder o emprego, perder o patrocinador, e você fica feliz fingindo que o problema era na realidade uma causa linda que você defende. Então eu nunca fui muito ligada no que falam de mim, sabe? Desde que eu saí do reality, eu acho que no começo foi uma bomba de informação, eu ficava um pouco assustada, então eu decidi me afastar de uma maneira saudável. Eu não vou saber o que estão falando de mim hoje no Twitter, por exemplo. Se eu fui num programa de TV e eu falei alguma coisa que alguém não gostou e que por acaso aquilo tomou uma repercussão, não é nada grave. Geralmente as pessoas que ficam muito conectadas, elas sabem, e delas falam, nossa, fui cancelada, e delas se explicam, daí vira um cancelamento muito maior, porque você se explicou de uma coisa que nem era tão verdade, que você se explicou. Então eu acho que assim, viva a tua vida de boa. Errar, eu vou errar em algum momento, eu não tenho problema nenhum de voltar atrás, de melhorar, de pedir desculpa, só que eu não sofro muito com isso não, porque eu acho que eu não fico muito ligada nessa energia. Tem que ter consciência que também, às vezes, a velocidade, principalmente da rede antissocial, da grosseria, ela é tão grande que basta você não dar bola que ela brevemente será substituída por uma outra cretinice. Ou seja, tem uma violência qualquer com você, você não dá bola, porque logo depois vai ter uma violência com outro que te substitui. É claro que ele tem vantagens, assim, a gente não está aqui na psicótica polarização em que a gente vive, que se você está falando uma coisa é porque o contrário é ruim ou bom. Então, a acessibilidade de conhecimento, durante a pandemia a gente consegue fazer cursos à distância, então a internet e as redes sociais têm enormes vantagens. É que como acho que há uma infantilização bastante significativa do mundo que a gente vive, às vezes aparece que é como se você está apontando problemas da internet e redes sociais, está falando que ela não presta. Não há como negar que a internet traz diversos benefícios ao nosso cotidiano. As redes sociais são uma imensidão de conhecimentos, possibilidades e experiências. É importante entender que nem tudo que se constrói e se consome no mundo virtual é negativo. Basta saber usar com inteligência emocional para não afetar a saúde mental. Até porque você pode achar que não, mas assim como eu, você é um conectado feroz nas redes e em tempos de pandemia, elas são as vitrines do que nós somos ou gostaríamos de ser na vida real. I know it.